Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. O Papo Saudável de hoje está maravilhoso. Nós vamos falar um pouco sobre uma frase que está lá no livro de Eclesiastes, que ele diz: vai e come teu pão com alegria. Baseados ainda nos ensinamentos de Harold Kushner, quando ele fala sobre que nós devemos nos preocupar em viver a vida de uma forma que a gente consiga sentir prazer no mínimo que nós consigamos e desfrutemos uma vida plena. Traduzindo isso melhor, muitas vezes nós nos matamos de trabalhar, nós fazemos tudo o possível para dar para os nossos filhos, nossos entes queridos, tudo que nós não tivemos e esquecemos de desfrutar coisas belas na nossa vida. Muitas vezes nós até temos na nossa frente e perdemos tempo fazendo fotos para mandar para o Instagram ou para as outras pessoas, quando na verdade o mais importante era que nós pudéssemos desfrutar daquilo que está na nossa frente, sentindo prazer e felicidade. As evidências da falta de sentido da vida, elas são avassaladoras, elas são muito grandes. Por exemplo, por que é que existe a vida? Por que é que nós existimos? Se existem tantas doenças, no mundo perfeito não deveria haver doenças, não deveria haver crianças passando fome, não deveria haver nada de errado. Então, se nós fôssemos pensar somente dessa forma, isso seria o início, a porta de entrada para uma tendência de depressão. Eclesiastes 9, ele fala assim: vai e come teu pão com alegria. Era um senhor, provavelmente Salomão, que já tinha uma certa idade, e ele estava ali dizendo para você: está na hora de você começar a ter alegria no que você faz. Se a lógica ela nos diz isso, que a longo prazo nada faz diferença, porque pense comigo, não importa se você é rico ou é pobre, se você é gordo ou magro, se você é inteligente ou se você não é tão inteligente, não importa, de uma forma ou de outra você vai morrer. E isso é uma das coisas que a gente tem certeza na vida. Então, se isso é comum para todas as pessoas, por que é que eu tenho que me preocupar demais com o agora? Na verdade, quando você começa a não pensar no agora, sua vida passa a ser mecânica. Ela passa a ser como um animal, como um cavalo de raça, por exemplo. Ele só serve para comer aquela alfafa, para ter aquele veterinário, ser escovado de 5 horas da tarde por um tratador e dormir tal hora da noite e ter as éguas que vão cruzar com ele naquele período. A gente é muito mais do que isso. E nós podemos, quando paramos de procurar uma resposta que não existe, qual o sentido da vida, por que eu estou aqui? Quando a gente passa a pensar demais isso, a gente esquece de desfrutar os momentos mais interessantes e importantes que estão passando como muito rapidamente. Tem uma situação de um rabino que ele perguntou a um senhor que estava correndo muito para trabalhar e dizia: por que você corre tanto? Sempre que eu vejo você está correndo para um lado, correndo para o outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele dizia: porque eu estou querendo conquistar uma melhor educação para os meus filhos, eu estou querendo conquistar uma melhor casa para a minha família, eu estou querendo conquistar coisas melhores para a minha vida e para os meus entes queridos. E ele disse, o rabino falou uma frase muito, muito interessante, muito sábia. Ele disse: tudo bem, você está correndo para buscar isso. Mas e se essas coisas, às vezes, essa felicidade, essas coisas boas que você deseja entregar para os seus entes queridos ou para você mesmo, estiverem atrás? Você estará fugindo delas quando você corre para frente. A gente precisa saber onde é que estão essas coisas. Muitas vezes essas coisas estão em detalhes pequenos ao nosso redor e a gente não viu. A gente está buscando a felicidade em alguma coisa muito grande, quando a felicidade ela pode estar em coisas muito pequenininhas aqui ao redor. Tem uma senhora que era freira no passado, chama Corita Kent. Ela falou assim:
A vida é uma série de momentos. Viver cada um deles é obter sucesso. Muito feliz nessa frase, a Corita Quente. A vida, ela é recheada de momentos que podem ser bons ou ruins. E na grandiosíssima maioria deles, é você que faz isso se tornar bom ou ruim. Você já percebeu que quando você está feliz, você costuma responder às pessoas de uma forma mais feliz? Você consegue fazer com que o mundo ao redor seja visto por você e se torne mais feliz? E que quando você está triste, isso acontece exatamente o oposto, você vê tudo mais triste, você deixa todo mundo ao redor mais triste também. Vamos encontrar, como Corita Quente falava, esses momentos e obter sucesso. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas, quando você procura saber o que ela faz, você diz, o que é que você faz da vida? Eu sou psicólogo, eu sou engenheiro, eu sou dentista, eu sou, sei lá. Nunca se fala sobre hábitos. Eu sou aquela pessoa que gosta de me divertir lendo ou vendo o pôr do sol ou comendo uma comida gostosa ao lado de pessoas que eu gosto. Ninguém nunca diz isso, já percebeu? É sempre sobre o trabalho, sobre o que você está fazendo, né? Eu fico me lembrando, por exemplo, do povo de Israel, quando deixou o Egito, e para que lá na Bíblia conta que para que Faraó permitisse que o povo do Egito saísse para ir em direção à terra de Canaã, que era a terra que foi idealizada como a terra prometida para os judeus, na realidade para os hebreus na época, né? Eles tiveram que passar por umas provações, os egípcios, inclusive a morte dos seus primogênitos. E por último ainda, a abertura do Mar Vermelho, e depois o fechamento e morte de todas as tropas do faraó, né? E o povo, quando ele passou por aqueles milagres, aquelas coisas maravilhosas, ele disse: só a ti serviremos, o Senhor é maravilhoso e será o nosso rei. E poucos dias depois, eles já estavam murmurando, já estavam reclamando, né, o tempo todo. Eu não sei se vocês concordam, mas a grandiosíssima maioria de nós, pessoas, seres humanos, porque nós somos humanos, nós somos mais ou menos assim. Lembra quando você era criança, seu pai lhe dava um chocolate de presente e daqui a 1 minuto você dizia: me dá um pedaço desse chocolate? Não, esse chocolate é meu, você me deu, né? Muitas vezes a gente age assim com o nosso Criador. Nosso Criador nos dá maravilhas. Você já se lembrou de agradecer ao seu Criador pela dádiva da vida? De você hoje por ter acordado vivo? Tem uma frase, essa frase ela diz do Talmud, que é dos judeus. Ele diz assim: 1 hora neste mundo é melhor que a eternidade no mundo que virá. Isso é bem verdade. Como é que vai ser no mundo que virá? Como é que a gente vai estar por lá? Não é? Nós não sabemos disso, mas nós sabemos como é a nossa vida hoje. E nós sabemos que nós somos os responsáveis principais para que essa nossa vida hoje tenha esse grau de felicidade que nós precisamos. A grandiosíssima maior parte da infelicidade, dos pensamentos depressivos, da ansiedade que nós temos, são causadas por nós mesmos. Vocês já perceberam isso? Então, eu quero trazer a vocês a pensar disso. Aquela música, por exemplo, Epitáfio, do Titãs, que diz: eu queria ter amado mais, trabalhado menos, né? Aquilo se fala que seria vindo de uma música de Elvis Presley, e o que é verdade, mas tudo isso surgiu com uma senhora lá no estado americano de Kentucky, onde ela falou exatamente isso. Ela estava perto de falecer e ela disse exatamente aquilo. E muitas vezes, quando você percebe que tua vida, muitas vezes, ela passa na sua frente, tipo um acidente que você diz: eu poderia ter morrido, ou uma doença, um câncer que você se livrou, ou algo parecido, faz com que você pense: eu deveria ter feito tal coisa. E você nunca vai pensar assim: eu deveria ter construído um prédio de 10 andares. Não, você nunca vai pensar isso. Você vai pensar: eu deveria ter me aproximado mais das pessoas que me amam e que eu as amo.
Eu deveria ter tratado melhor essas pessoas. Eu deveria ter feito com que houvesse uma reciprocidade das pessoas que sempre me trataram bem, que foram como irmãos para mim, não é? Então, que isso faça cada um de nós pensar nessa situação em que a gente se encontra hoje, muitas vezes desprezando esses aspectos de amar e ser amado. Eu queria impressionar vocês aqui com um pequeno detalhe, que é uma frase do Harold Kushner. Ele diz assim, ó: quando aprendemos a viver, a própria vida é a recompensa. E aí eu vou também parafrasear um outro autor que ele diz que nós somos responsáveis, fazemos com que a nossa vida se torne infeliz pela infelicidade com que nós vivemos. É mais ou menos a mesma coisa que Harold Kushner falou, no sentido inverso. Então, quando nós aprendemos a viver, nós aprendemos a desfrutar cada pedaço da nossa vida, nós finalmente temos a vida como recompensa. E quando nós só murmuramos e brigamos com todas as pessoas e conosco mesmo a vida toda, essa vida passa a ser uma prisão para nós. Então, cuidado com o que você faz a cada dia, cuidado com o que você sente e o que você transmite para as pessoas. Transmita coisas boas e você vai perceber que você vai receber de volta coisas maravilhosas. A primeira etapa do Papo Saudável termina aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e voltamos já falando um pouco mais do cuidado com o corpo, tá bom? E aguardem só um pouco que vocês vão ouvir um pouco dos nossos patrocinadores, que são, na verdade, a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que é a minha clínica em Açu, hoje uma das clínicas mais completas e eficientes do planeta, não é? E talvez uma das razões principais porque a gente trabalha dessa forma diferenciada, que a gente consegue ter às vezes mais de 130 pacientes num único dia. Eu recebi pacientes de Natal, que vieram de Natal tratar aqui, e elas disseram uma coisa muito interessante. Elas disseram assim: a gente se sente acolhido, a gente se sente em casa nessa clínica. Parece que o mais interessante, parafraseando meio como que Harold Kushner, não é a quantidade de equipamentos que nós temos, e nós temos demais. Nós temos o maior centro de fresagem do Brasil, nós somos os únicos a ter 2 lasers de alta potência, ninguém na região tem laser como esse, que corta gengiva, osso e tal. Nós temos todos os equipamentos que você precisa, o nosso próprio tomógrafo, fazemos as nossas próprias documentações ortodônticas, tudo parece ser tão perfeito, mas o mais importante de tudo que nós temos percebido na nossa Dental Clínica, no Vale do Açu, Dental Clínica em Açu, uma das maiores e melhores clínicas do planeta Terra, é a forma como nós tratamos os nossos pacientes. Nós acolhemos, nós tentamos fazer com que eles se sintam em casa. Qual é a sua necessidade? O que é que você precisa? Eu estou só com a dor de dente, vamos tratar a dor de dente. Eu preciso melhorar o meu sorriso, vamos melhorar o seu sorriso. O que é que você precisa? Mastigar melhor, vamos então fazer isso. Mas fazer de uma forma entendendo a necessidade de cada um. Porque eu mesmo e todos os que trabalham na Dental Clínica, em algum momento já passaram por essa necessidade. E aí voltamos para aquela frase do Hipócrates que diz assim: médico bom é médico doente. Todos na Dental Clínica, de alguma forma, já passaram por esses procedimentos em algum momento, seja na colocação de um implante, por isso que minha equipe sabe muito bem como lidar com as pessoas, seja porque você está com frio e a gente vai atrás de um cobertor para poder fazer você se sentir melhor até em relação a isso, tá? Então a Dental Clínica, vocês conhecem, vocês sabem que ela é simplesmente maravilhosa. Tem até uma frase que diz: Dental Clínica, você conhece, você confia. E aqueles que não conhecem, conheçam, vão passar a confiar e perceber que nós temos o que há de melhor em odontologia. Se vocês quiserem mais informações, por favor, entre em contato com o nosso telefone, que é o 99981 6640. Vocês vão falar com Franciele, 99981 6640. E eu ainda gostaria de falar um pouco para vocês sobre o nosso outro patrocinador, que é o Super Entrega, que é um supermercado delivery e que a gente fez com que se tornasse uma coisa maravilhosa nessa cidade. Você não precisa mais
ter que sair da sua casa, ter que pegar seu carro ou sua moto, dirigir até um supermercado para fazer as suas compras. Você só precisa entrar em contato conosco. O telefone é facílimo, 996962122. Vou repetir, 996962122, ou entrar no Instagram, que é Super Entrega Açu, Açu com 2 S, Super Entrega Açu, e vocês vão poder fazer pedidos. A nossa equipe está pronta para te atender. Normalmente nós temos conseguido entregar em até 15 minutos tudo que você precisa para a feira da sua casa. E nesses próximos dias vocês vão ter uma surpresa, porque nós vamos investir pesado numa área que vocês vão adorar. Eu vou falar isso mais para frente. Nessas próximas semanas nós estaremos falando sobre a nova aquisição de produtos do Super Entrega. Super Entrega, que é essa a nova mania do açuense. Fácil, praticamente todo mundo já ouviu falar do Super Entrega. Olá, meus amigos, estamos de volta no Papo Saudável, esse programa que maravilhoso. Nós cuidamos aqui do espírito, cuidamos do corpo, não é? Cuidamos da pessoa como um todo. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre perguntas que me chegam na Dental Clínica, e mandem suas perguntas, façam suas perguntas, elas serão respondidas, não tenha dúvida, façam sugestões inclusive. O telefone da Dental Clínica é o 999816640. A clínica é uma das melhores clínicas hoje do planeta, mas é uma das clínicas que mais recebe as pessoas com carinho. Nós queremos que cada momento seu possa ser fantástico na Dental Clínica. A Dental Clínica, nós queremos lhe tratar, e tratamos assim todos os dias as pessoas como sendo da nossa própria família, a família Dental Clínica. Então, por favor, cheguem até nós, descubram a maravilha que é ser amigo, é mais do que só cliente, amigo Dental Clínica. E as perguntas me chegam muito sobre se a odontologia, essa nova odontologia que a gente fala tanto, de uma odontologia maravilhosa, de uma odontologia com laser. Vocês sabem, quando eu era criança, tinha surgido alguns filmes, né? Era Jornada nas Estrelas. Os mais antigos vão se lembrar disso daí, os mais novos talvez nem saibam o que é isso. Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, e você via aquelas armas de lasers, quando alguém apertava, disparava e fazia um buraco na parede só com uma luz, né? Com um laser e tal. E você vai se lembrar do Jornada nas Estrelas, quando tinha um equipamento que você botava no ouvido e falava com outro, não sei aonde, lá distante. E depois os inventores do telefone celular disseram que se inspiraram nesses comunicadores para fazer os telefones celulares, que hoje é a coisa mais comum do planeta. Até as crianças têm seus celulares e conversam com seus pais em diversos lugares. E até aquela história de falta de antena não vai ter mais, né? Com o Elon Musk fazendo aí uma rede mundial de satélites. Você vai estar no meio do deserto e vai estar podendo falar com qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar do planeta. O mundo se tornou pequeno, né? E também havia alguns equipamentos naqueles filmes, que eram equipamentos que você passava sobre o corpo da pessoa e ele conseguia ver o que tinha debaixo. Lembrem-se, há algumas décadas isso não existia. Tomografia, o raio-x surgiu já há um tempo maior, mas a tomografia veio surgir muito depois. Quando eu, por exemplo, me formei há 35 anos, não existia tomografia odontológica. A gente tentava fazer isso com a odontologia médica e não funcionava muito bem. Então, as coisas surgiram muito nessas últimas décadas, surgiram de uma forma muito maravilhosa. E eu tive uma vontade e consegui, graças a Deus, fazer com que isso se tornasse realidade. Que foi, a gente precisava ter em Açu, nessa pequena e maravilhosa cidade do Rio Grande do Norte, no coração do Rio Grande do Norte, não é à toa que está no coração, né? Tudo que a gente precisasse para que a odontologia tivesse o padrão mais elevado do planeta. Esse era o meu desejo, essa era a minha meta. Conseguimos isso. Hoje, o que há de mais moderno e de equipamentos e de técnicas na odontologia mundial, nós temos na Dental Clínica de uma forma extremamente acessível. Se você está pensando, mas tudo isso eu tenho que vender o rim para conseguir tratar. Não é verdade.
É tudo muito acessível. Vá até a Dental Clínica que você vai perceber isso de uma forma muito prática, tá? Você vai ver como isso é fácil de fazer. Mas voltando para aquelas perguntas que as pessoas fazem sobre essas tecnologias todas, elas realmente funcionam ou são encheção de linguiça? Por que é que tem tantos dentistas e só a Dental Clínica tem esses equipamentos todos? Pessoal, na verdade, a grande questão desses equipamentos é que para você ter na sua clínica, um dentista ter em sua própria clínica, ele precisa ter um pouquinho de sangue no olho. Ele tem que querer gastar um bocadinho de dinheiro, porque os equipamentos são um bocadinho caros, mas são necessários. O que era mais importante para mim? Fazer uma mansão ou comprar equipamentos? Comprar equipamentos, não tenha dúvida. Era mais importante para mim, lá no passado, ter um carro do ano, todo ano trocar de carro e... Não. Era mais importante ter os meus equipamentos. O mais importante é que a clínica chegasse no patamar que ela está hoje. Hoje nós temos equipamentos de última geração. E aquele laser que parecia desenho animado, que cortava paredes e tudo mais, quer dizer, nós não usamos para cortar parede, mas usamos de uma forma maravilhosa para tratar pessoas. Nós podemos cortar gengiva, osso, dente com a luz. Já pensou fazer isso tudo com luz? E isso era alguma coisa que eu não acreditava que pudesse acontecer. Quando eu me formei há 35 anos, você falar que poderia pegar um parafuso, porque o implante dentário é um parafuso, e poderia colocar no lugar de uma raiz do dente e ia funcionar maravilhosamente bem, e você ia poder morder rapadura. E não ia precisar ficar tirando próteses, né, que muitas vezes se tornam desagradáveis. As próteses, elas podem ser usadas e nós as fazemos ainda hoje em dia. Mas não é o que há de mais confortável. É como um carro. Eu não vou poder dizer para você que um Fusquinha 1966, que teve o motor batido por 2 vezes, os pneus estão todos carecas e o freio está ruim, esse carro é maravilhoso. Não é. Ele supre sua necessidade para ir até aqui de Açu para Ipanguaçu e voltar, e você ainda fica com medo de ficar no prego. Mas se você comprar um carro mais moderno, com freios ABS, você vai para a China se brincar. Não vai porque tem um mar atravessando, mas você vai para Uruguai, para Argentina, para São Paulo, para onde você quiser, e ele não vai te deixar na mão. Assim é também, por exemplo, no que se refere a implantes. Você pode ter uma prótese que é limitante, mas é o que você gostaria de investir naquele momento? Pode. E isso é a odontologia que era feita há 100 anos. 100 anos se fazia próteses. Há 50 anos se fazia próteses. Hoje ainda se faz próteses. Mas o que há de mais moderno e que você tem à sua disposição para poder desfrutar de coisas melhores é implante. Eu já ouvi isso dezenas, talvez centenas de vezes. Pessoas que diziam assim: eu tenho um certo receio, porque tem que fazer uma pequena cirurgia, que, diga-se de passagem, são cirurgias que às vezes se faz em 3 minutos, né? Em 3 minutos. Nesse tempo que a gente está conversando aqui, já teria feito uns 20 implantes. Então, imagina você poder fazer aquela coisa que antes você tinha receio, mas de repente quando você começa a perceber que aquele negócio está mordendo de verdade, que você está podendo sorrir sem precisar ficar tirando ou passando vergonha se ela cai na frente de outras pessoas, ou você ir num restaurante e poder morder de verdade aquela carne que veio ou aquela comida que veio sem precisar se preocupar com mais nada, né? Recentemente eu vi uma pessoa que alcançou um cargo de chefia lá em João Pessoa. Temos pacientes de outros estados também e outros países também. E ele veio tratar conosco e ele disse: eu alcancei um cargo de chefia numa grande empresa que hoje é multinacional. E estava complicado, eu não podia sair para jantar com outro gerente, com o CEO da empresa, sem ter vergonha, porque a prótese estava caindo. E de repente a gente colocou algumas estruturas fixas na boca dele para que ele pudesse morder adequadamente, e ele está até sorrindo muito mais. Antes era uma pessoa mais triste, que usava sempre a mão na boca, na frente da boca, né? Para que as pessoas não vissem o que ele tinha na boca. Hoje ele sorri largamente. E como aquela senhora
uma senhora muito jovem, com menos de 40 anos, que tinha uma tristeza muito grande com a mãe, que era o fato de que a mãe tinha feito com que ela perdesse todos os dentes. E ela chegou e a gente botou estruturas fixas a partir de implantes. E ela se tornou uma pessoa extremamente sorridente. Mudou até o casamento. O marido dela me falou: olha, estou muito mais feliz na minha vida hoje de casado. Então esses equipamentos, eles funcionam sim, eles são maravilhosos sim. Grande parte deles, ou a quase totalidade, é exclusividade Dental Clínica. E eu gostaria de convidar vocês para que venham conhecer a Dental Clínica e todo esse processo, digamos assim, de melhoria, de qualidade, de conforto e de modernidade do século XXI, que já é nossa realidade. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Deus os abençoe. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.